Olá, gente. Meu nome é Maria Emília e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filosofia iluminista. Bom, então, vamos ter uma introdução, falar um pouquinho do antigo regime, sobre os iluministas e, por fim, filosofia iluminista. Bom, para a gente ter uma noção geral do que foi o iluminismo, eu trouxe uma breve introdução. Então, como diz aqui, o iluminismo foi um movimento político, social, cultural e econômico presente principalmente na Europa nos séculos 17 e 18. O iluminismo também era conhecido e é conhecido como o século das luzes, por conta em referência à razão. Ele defendia principalmente liberdades individuais, além de criticar o absolutismo monárquico e os diversos privilégios que o clero e a nobreza tinham naquela época. Então aqui eu trouxe uma frase de Kant em resposta à pergunta ao que é o esclarecimento. Então ele diz, o iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutela que esses mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão independentemente da direção de outrem. É-se culpado da própria tutela quando esta resulta não de uma deficiência do entendimento, mas da falta de resolução de coragem para fazer uso do entendimento independente da direção de outrem. Tem coragem para o uso da própria razão. Esse é o lema do iluminismo, Então, gente, sempre lembrar que a palavra, racionalidade, a razão, está ligada ao iluminismo, E é a principal questão trazida. Então, falou iluminismo, a gente lembra de razão, racionalidade. Então, estabelecer a razão acima da fé, como era feito antes no antigo regime. No antigo regime havia a tradição da monarquia, a fé acima da razão, a religiosidade acima da razão. E agora o iluminismo, ele traz, uma visão que é a contrária dessa, Então, a razão acima da fé e da religiosidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre como era o período, antes do iluminismo, o antigo regime. Então, o antigo regime, ele era formado por uma rígida hierarquia social que mantinha os privilégios, da nobreza, do clero. E esses privilégios, só da nobreza e do clero, definem uma sociedade estamental. E aí aqui eu trouxe para vocês uma piramidezinha, mostrando as camadas de como a sociedade era formada no antigo regime. Então, a gente tem o rei no topo, porque era uma forma de governo absolutista. Aí era dividido depois em primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado era onde se localizavam o alto clero e o baixo clero. O segundo estado onde era localizada a nobreza. E esses dois, o primeiro e o segundo estado, eles tinham vários privilégios, tributários, jurídicos. E o terceiro estado é onde estava a burguesia e o povo, que era a maioria, como vocês podem ver aqui nos números. Também o antigo regime ele era caracterizado pelo absolutismo monárquico e o mercantilismo, que é a forma de economia. Então, só pra gente lembrar rapidinho, que o absolutismo, ele, pra quem não lembra, é uma forma de governo em que o rei, tinha poder absoluto, Então, era um poder sem limitação alguma. E o mercantilismo, era uma prática econômica que tinha como principal ideal que a riqueza de um país se media de acordo com a quantidade de metais preciosos que esse país tinha, como ouro e prata. Agora vamos falar um pouquinho sobre os iluministas. Então, os iluministas criticavam essa hierarquia que eu acabei de mostrar, essa hierarquia social que tinha no antigo regime, Então, além disso, eles também criticavam o sistema político de absolutismo monárquico, que eu também expliquei, e essa prática mercantilista. E eles defendiam o indivíduo, a racionalidade, a liberdade e a igualdade de natureza perante as leis. Eles também defendiam o liberalismo econômico e o despotismo esclarecido, que eu vou trazer para vocês
mais detalhadamente o que é esse despotismo um pouco mais para frente. Agora, entrando já em filosofia iluminista, a gente vai ver que as principais características dessa filosofia eram a valorização do homem, valorização do racionalismo e a valorização do campo científico através da observação e experimentos, né? Bom, então, a gente tem os precursores do iluminismo, da filosofia iluminista, e dentre os precursores eu trouxe 3 mais importantes, e o primeiro é o René Descartes, e ele lançou as bases do racionalismo como fonte de conhecimento. Ele também acreditava em uma verdade absoluta, que era o pensar. E aí, a sua teoria foi resumida nessa frase: penso, logo existo. Depois a gente tem Isaac Newton, que também, tinha as bases na razão, como todos os iluministas. E ele era físico e matemático, e também seus trabalhos contribuíram para afastar a ideia da interferência divina no universo, Então, ele também criou a lei da gravitação universal, que auxiliou nesse processo, nesse no afastamento dessas ideias. Por fim, a gente tem John Locke, que é considerado responsável pela filosofia política do iluminismo. Ele defendia a ideia de que os homens possuem direitos naturais, como, por exemplo, vida, liberdade, propriedade, e que o governo, que deve conceder esses direitos a essa população de forma justa. E também ele diz que caso, esse governo não atendesse as necessidades de todos e houvesse consentimento da maioria, esse governante poderia ser retirado do poder. Entrando em iluministas, a gente tem o Voltaire, que ele era um grande crítico da igreja e do clero, apesar dele acreditar na existência de Deus, na natureza e no homem, ele era deísta. E a principal questão que a gente vê nos trabalhos dele, nas escritas, são a defesa à liberdade de expressão, Então, para ele, a livre expressão seria um dos direitos naturais do homem, e ele também condenava a censura. Um de seus trabalhos foram as cartas inglesas. Montesquieu, ele propunha a divisão dos poderes em 3, legislativo, executivo e judiciário. Ele dizia que essa divisão limitaria o poder, do rei. Porém, além desses 3 poderes, ele dizia que tinha também a necessidade de um conjunto de leis que expressassem os valores da sociedade, e esse conjunto de leis seria a Constituição. Um trabalho importante dele foi o Espírito das Leis. Ainda nos iluministas, a gente tem Rousseau. Rousseau, ele criticava, ele era um grande crítico da propriedade privada e um crítico também do excesso de racionalismo. E sua maior defesa era a democracia, Rousseau dizia que somente um Estado democrático conseguiria garantir certo grau de igualdade para todos os cidadãos. E um dos seus trabalhos mais importantes foi o Contrato Social. Por fim, a gente tem Diderot e D'Alembert, que foram responsáveis pela compilação da primeira enciclopédia. A enciclopédia, ela reunia saberes produzidos por diferentes pensadores iluministas. Então, ela foi de grande importância para a difusão das ideias iluministas pela Europa. Agora, em economistas, a gente tem 4 economistas importantes, mas eu trouxe apenas os 2 mais importantes. Mas a gente tem Adam Smith, Quesnay, Gournay e Turgot, E hoje a gente vai falar só de Adam Smith e Quesnay, que são os principais. Então, Adam Smith, ele era o principal pensador do liberalismo econômico, e ele dizia que o Estado é legitimamente poderoso se ele for rico. E também ele acreditava, que a economia deveria ser conduzida pelo jogo da oferta e procura. Já Quesnay, ele era um fisiocrata,
Então, por isso, ele defendia a existência de um capitalismo agrário e sem interferência do Estado. E para a gente entender um pouquinho melhor, né, da economia, eu trouxe aqui essas duas correntes que eu citei, né, essas duas correntes iluministas, que eram defendidas no campo da economia. Então, a fisiocracia e o liberalismo econômico. Na fisiocracia, a gente tem a terra como fonte de riqueza. Então, como eu falei, né, no slide anterior, a defesa de um capitalismo agrário e sem interferência do Estado. Eles também acreditavam, né, os fisiocratas, no poder da natureza e que as coisas naturalmente se acertavam. E o principal representante dos fisiocratas foi Quesnay. No liberalismo econômico, ao invés de terra, né, como fonte de riqueza, a gente tem o trabalho como fonte de riqueza. E os liberalistas diziam que, né, o Estado ele é poderoso só se ele for rico. E para enriquecer o Estado, né, a gente precisa, né, eles precisariam expandir as atividades capitalistas e com isso, né, expandir as atividades capitalistas através da liberdade econômica e política para grupos particulares. E também, como eu falei anteriormente, né, eles acreditavam na oferta e procura. E o principal pensador do liberalismo econômico, o principal representante, foi Adam Smith. Bom, agora a gente tem o despotismo esclarecido. Então, o despotismo esclarecido foi uma forma de governo inspirada em alguns princípios do iluminismo, né, que ocorreu apenas em certas monarquias da Europa continental. E aí, né, dentro do despotismo, houveram um conjunto de diversas reformas que esses reis absolutistas europeus realizaram de acordo com algumas ideias do iluminismo, né? Essas reformas tinham o objetivo de atender às tensões entre os monarcas e a burguesia, que se tornavam cada vez mais fortes, né? E algumas das medidas tomadas foram a construção de escolas públicas e apoio às academias literárias e científicas. Porém, a gente não pode esquecer que, né, isso tudo, todas essas reformas foram feitas sem abandonar o absolutismo por completo. Então, as ideias iluministas adotadas foram apenas aquelas também que não prejudicariam, né, a forma de governo absolutista que havia, né, naquela época. Por fim, a gente tem a influência do iluminismo em outros lugares, né? Então, os ideais iluministas, né, de liberdade, igualdade e fraternidade inspiraram outros movimentos, como o movimento de independência nos Estados Unidos e na América Espanhola. E aqui no Brasil, né, a gente também tem o uso, né, de ideais revolucionários iluministas que ajudaram na construção de movimentos de revoltas, como da Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e Revolta Pernambucana. E, gente, para finalizar, eu trouxe um resuminho, né, que eu achei na internet, das diferenças básicas entre o absolutismo e o iluminismo, que eu já citei aqui, mas vale a pena recordar e trazer para vocês de uma forma mais didática. Então, aqui, né, a gente tem o absolutismo, e aí a gente entra em 3 questões: a questão de sociedade, a questão do poder e a questão da economia. Dentro da sociedade, né, no antigo regime, a gente tinha uma forte desigualdade social, como eu falei, e tínhamos os privilegiados, que eram a nobreza e o alto clero, e os não privilegiados, né, em contrapartida, que eram os burgueses, os camponeses e os trabalhadores urbanos. No poder, a gente tinha um absolutismo monárquico, que era o poder absoluto do rei. Então, o rei tinha poder de origem divina, porque, como eu citei também, né, eles acreditavam, né, muito na fé acima da razão, acreditavam fortemente na religiosidade, nessa tradição, né, nessa origem divina. E tinham súditos que não tinham nenhum direito político. Em economia, a gente tem, como eu já mencionei também, a economia mercantilista, né, que é aquela economia, né, que a riqueza do país se media de acordo com a quantidade de metais preciosos, como ouro e prata. Essa economia, ela tinha grande intervencionismo e protecionismo. Então, haviam restrições ao comércio e à produção, controle de preços e colonialismo monopólio.
Quando a gente entra em iluminismo, né, antes de entrar nas 3 questões, a gente já tem aqui, né, na teoria, que a razão era o que guiaria tudo, né? Então, a gente tem uma sociedade igualitária, que aqui temos a igualdade de todos perante a lei, ensino gratuito, um governo constitucional, né, que foi o que eu trouxe nas teorias de Montesquieu, que traz a Constituição, né, que é o conjunto de leis, e também a divisão dos 3 poderes, né, do executivo, legislativo e judiciário, e também a soberania popular. Em economia, né, a gente tem aqui a liberdade econômica, a livre concorrência e a lei da oferta e da procura. E é isso, gente. Eu vou mandar também, junto com essa aula, uma lista de exercícios para vocês fazerem. E semana que vem eu vou voltar para resolver essas questões. E também vou mandar semana que vem um material de apoio, né, para vocês fixarem mais ainda esse conhecimento. E qualquer dúvida também é só mandar pro cursinho ou para alguém responsável ou nos grupos que eu estou à disposição. Obrigada e até mais!